Estamos chegando mais uma vez, mais um fim de semana aí, nós estamos dentro do tempo da Quaresma, sejam bem-vindos para o nosso encontro com o nosso Deus e Pai, nosso encontro para o nosso culto, para as nossas orações, para ouvir os nossos hinos, cantar junto e receber essa palavra que Ele nutre a cada um de nós nesse tempo especial de Quaresma, em que nós nos aproximamos do sofrimento de Cristo e pensamos também sobre os nossos sofrimentos, as nossas dores, e como Deus cuidou de Cristo e como Deus cuida de cada um de nós. Então sejam bem-vindos a esse momento, que Deus abençoe para todos nós esse momento. Nós vamos começando com a nossa confissão de pecados, o nosso arrependimento, a nossa oração e pedido de perdão ao nosso Deus, para que estejamos limpos a fim de receber a palavra que é pura sobre nossas mentes e nossa alma também. Então vamos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celeste, te agradecemos por esse momento que temos de aproximação contigo, pela oportunidade de pensarmos sobre a Tua Palavra, de pensarmos sobre a nossa vida, de pensarmos sobre os cuidados Teus na vida de cada um de nós. Pedimos a Deus que, amoroso, recebas a cada um de nós no Teu abraço de Pai, purifique nossas almas, limpe nossos corações e mentes de todas as culpas, pois estamos verdadeiramente arrependidos de todos os pecados cometidos contra Ti por pensamentos, palavras ou atitudes. Ajuda-nos, ó Deus, a revermos os nossos caminhos à luz da Tua Palavra e concede-nos que, através do perdão conquistado por Cristo na Sua morte, possamos encontrar também a vida que Ele trouxe para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da Tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em Ti. De justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de Ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de Ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Que a graça e o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, possa trazer para cada um de nós a confirmação do perdão de todos os nossos pecados, que Deus oferece para todos aqueles que estão verdadeiramente arrependidos. Como nós temos o perdão, como nós estamos limpos, nós temos agora espaço para acolher a palavra de Deus. E acolhemos agora, então, o Salmo número 22,
versículos 23 até o versículo 31, onde a palavra diz assim para nós: Louvem a Deus o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te conhecem e te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão, que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele e todas as raças o adorarão, pois o Senhor é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às nações seguintes a respeito de Deus o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Na cruz por nós pregado, de pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, ó almas contristadas, vede as culpas tão pesadas que Jesus na cruz levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade. A Satã por nós venceu. Cristo, tu nos resgataste, com teu sangue nos compraste, somos teus, ó bom Senhor. Vamos compartilhar agora o texto de Gênesis, que é o Antigo Testamento. No capítulo 17 nós encontramos o texto de hoje, versículo 1 até o versículo 7 e depois versículo 15 também 16. Então aqui nós temos a seguinte palavra: Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: Eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Deus continuou: Você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão será como um sinal da aliança que há entre mim
e vocês. De hoje em diante vocês circundarão todos os meninos de 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nasceram nas casas de vocês, os que foram comprados de estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados, sem falta. Esse será o sinal que vai ficar no corpo de vocês para mostrar a minha aliança com vocês, que ela é para sempre. Depois disso, Deus disse a Abraão: de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Esta então é a palavra do Antigo Testamento para o dia de hoje. Contemplai na cruz pregado a Jesus o Salvador. Eis que prova nos tem dado do seu divinal amor. Para obter-nos o resgate, o seu sangue derramou, e morrendo no combate, diabo e morte subjugou. Nos seus cárceres a morte não o pôde mais reter. Cristo, por seu braço forte, destruiu-lhe o vil poder. Exaltemos o Cordeiro, que nos tem imenso amor, imolado no madeiro, resgatou-nos o Senhor. A Jesus rendemos glória, honra como a mais ninguém. Proclamamos a vitória de Jesus sem fim. Amém. Chego agora então com o texto da epístola de hoje, que é de Romanos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. O apóstolo Paulo então fala sobre sermos aceitos por Deus. A gente vai refletir um pouco sobre esse texto também depois na mensagem. Diz aqui a palavra: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé que temos nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, essa vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos dos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando nós ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo.
E não somente isso, mas também nós nos alegraremos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Palavra de Deus para esse momento. Deus abençoe para nós. Jesus, Senhor bondoso, minha glória abandonei. Por amor ao Pai gracioso, ao desprezo me entreguei. Para serdes redimidos de pecado e maldição, trouxe, pois, a vós perdidos, sempre eterna salvação. Pelos homens desprezado, 1000 afrontas padeci. Supliquei ao Pai amado, nesta dor que aqui sofri, que jamais eu submergisse, sufocado pelo mal, e na angústia não fugisse da incumbência divinal. Pelo teu cruel pecado eu na cruz penei e morri, conseguindo, ó desgarrado, vida eterna para ti. Tendo sido redimido, mais do dura servidão, és o Filho bem querido do Senhor da redenção. Vamos compartilhar agora o texto do Evangelho de hoje. O Evangelho está no livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 27 em diante. Diz assim: Depois, Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do Pai, com os santos anjos,
também terá vergonha dessa pessoa. Esse é o Evangelho de hoje. Nós agora confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ok, então, meus irmãos, vamos aí agora ampliar, o nosso olhar sobre os textos bíblicos que nós temos, e nós vamos dar uma atenção especial para o texto da Epístola de hoje, que é o texto de Romanos, que fala sobre sermos aceitos por Deus. E aí nós vamos ter como tema, assim, tomar como tema para esse momento agora, os resultados da nossa fé. Vamos pensar nessa dimensão. O que resulta a gente ter a fé em Deus? O que isso pode mudar na vida de cada um de nós? Então, Paulo começa falando sobre a aceitação de Deus, né? Deus aceita a cada um de nós, né? E Ele vem através de Cristo, no tempo da Quaresma, a gente está lembrando, essa ação de Cristo para para efetivar essa aceitação, para selar, para confirmar, né? Porque é através da morte e ressurreição de Cristo que nós somos definitivamente aceitos por Deus. Então, o apóstolo começa falando lá, no capítulo 5 que a gente leu. No primeiro versículo ele diz: agora que fomos aceitos por Deus, nós temos paz com Ele por meio de Jesus Cristo. Primeiro resultado que a gente tem então desta aceitação, por parte de Deus, é essa, Temos paz com Deus. Da paz com Deus vão nascer todas as outras qualidades necessárias para qualificar as nossas relações existenciais. Tudo aquilo que nós precisamos para polir e para lubrificar as nossas relações pessoais, elas vão vir desta paz com Deus. Ela vai ter resultados agora,
né, que vão se espalhar para a nossa vida. A paz do Espírito que Deus promove para cada um de nós é essa paz que o mundo quer, que o mundo tanto almeja, que o mundo tanto clama. Então hoje nós temos um clamor mundial, planetário, pela paz, pela paciência, pela bondade, por todas as boas qualidades. E quem são os portadores disso? Nós. Nós que fomos aceitos por Deus. Nós que estamos vinculados a Deus pela nossa fé. Então, podemos dizer que dessa paz com Deus vão surgir aquilo que as pessoas precisam, as ações, a qualidade de vida que o mundo precisa, tipo justiça, respeito, lealdade, amorosidade, solidariedade e todas as qualidades que o mundo precisa para melhorar a qualidade da vida entre as pessoas. Nós somos os portadores disso. Deus comunica isso, Deus entrega isso para o mundo através de nós. Ele trouxe primeiro através de Cristo e instalou isso dentro de nós pela nossa fé e nos mantém agora sob o chamado para sermos os portadores dessa qualidade. Assim como ele chamou lá Abraão, no texto que a gente leu, e fez um pacto com Abraão, e disse que através de Abraão, muitos povos e muitas nações seriam abençoados, também agora, através do nosso chamado, da nossa aceitação por Deus, o mundo conhecerá aquilo que Deus quer que seja conhecido. E nós vamos levar isso. Versículo 2, Paulo diz assim, foi Deus quem nos deu por meio de Jesus esta vida, na graça que agora temos, e com isto, alegria e esperança. A paz com Deus gera alegria e esperança. A alegria, ela desperta, tem alguns estudos que dizem que a alegria desperta o hormônio da felicidade. E na medida que nós estamos conectados com a fonte da alegria que Deus dá para nós, nós estamos no caminho da felicidade. Esperança e felicidade e alegria. A esperança remete a tempos melhores. A ideia de que na mão de Deus está aquilo que nós precisamos para tempos melhores. Se nós olharmos para a nossa vida sozinhos aqui dentro deste mundo, no corre-corre que nós temos e em todas as funções e disfunções que nós exercemos dentro do mundo, nós vamos ver que existe um desgaste diário. Um desgaste por conta das preocupações e ocupações que nós temos, né? E desse desgaste nasce muitas vezes cansaço, desesperança, tristeza e outras coisas que vão deteriorando muitas vezes a qualidade da vida. A vida rotineira pode conduzir a caminhos de desnutrição e de destruição. Por isso nós não podemos correr o risco de ficarmos sozinhos, porque na presença de Deus é que nós vamos encontrar o antídoto para tudo isso que o mundo quer oferecer para nós, de desgaste e de destruição. Precisamos parar no meio desse corre-corre e podemos parar. Podemos parar no meio de tudo isso para nos conectar de novo sempre a Deus, para voltarmos sempre de novo a Deus e para termos a certeza de que nós somos dele e de que nós estamos com ele e de que ele está conosco. E é interessante agora a gente pensar naquela palavrinha do Salmo 136 que diz lá, Deus não esqueceu de nós. Essa é uma palavra forte, porque Deus realmente nunca esquecerá daqueles a quem Ele resgatou pelo sangue do Seu Filho Jesus Cristo, que nós lembramos agora nesse tempo de Quaresma. Então, o fato de nós estarmos conectados a Deus, nós nos tornamos fortes. Não significa que estar conectado a Deus, nós estaremos livres de problemas. Não, nós estaremos fortalecidos para lidar com os problemas, para lidar com as dificuldades. Por isso, o apóstolo Paulo faz questão de colocar isso também no texto dele, no versículo 3, dizendo assim, também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz paciência. Existirão sofrimentos. Paciência trará a aprovação de Deus, diz Paulo. A aprovação de Deus trará esperança, e a esperança não nos deixa decepcionados. Porque Deus não decepciona ninguém. Não esquece, não se separa e não decepciona também.
O sofrimento, ele faz parte da trajetória humana. Está dentro da nossa história de humanidade, desde sempre. E o sofrimento, ele tem uma finalidade, que é a de nos aproximar de Deus. Exatamente para que a gente, no meio do sofrimento, possa receber a ajuda de Deus, porque Deus quer nos socorrer no meio das nossas dores. O sofrimento, ele está aí para lembrar as nossas fragilidades, para que não nos tornemos arrogantes, para que não nos tornemos soberbos, mas para que tenhamos consciência das nossas fragilidades e tenhamos consciência do poder de Deus. Então, podemos dizer que o sofrimento faz parte da trajetória humana. O sofrimento lembra a nossa humanidade. A nossa humanidade é marcada por impossibilidades. Muitas coisas para nós humanamente são impossíveis. E é exatamente diante das nossas impossibilidades que nós encontramos a possibilidade de nos vincularmos a Deus e recebermos dele aquilo que precisamos. A Quaresma, que nós estamos lembrando agora, ela nos conecta ao sofrimento de Cristo. Porque Cristo, o verdadeiro homem, precisou também passar por sofrimentos, que faz parte da história da humanidade. Por isso ele também teve que se submeter a esses sofrimentos. E Cristo, ele enfrentou os maiores sofrimentos, que estavam previstos para nós, na nossa humanidade, por conta das nossas culpas, por conta dos nossos pecados. Cristo veio e levou a parte maior, a parte mais difícil, que é a morte. E levou essa morte sobre si, assumindo o nosso papel e assumindo os nossos sofrimentos. E aí nós vamos ver que Cristo leva sobre si as nossas dores, leva sobre si a nossa morte, para nos vincular cada vez mais ao poder, ao cuidado e ao amor de Deus que se manifesta sobre Ele no tempo da Quaresma e sobre nós em toda a nossa vida e nossa existência. Aí vamos olhar um pouquinho para o Salmo 22, que a gente olhou lá, hoje que a gente leu. No Salmo 22 tem detalhes que mostram, que falam dessa ação, desse favor de Deus que vem a nós. Então a Quaresma não é só para a gente ficar pensando em dores, sofrimentos e pranto e morte de Cristo, mas é para a gente lembrar o cuidado que está por trás disso. Essas coisas fazem parte da nossa vida, mas Quaresma não é para choradeira. Quaresma é para a esperança, é para a alegria, é para sabermos e termos certeza de que Deus está com a gente, como levou Cristo, leva cada um de nós. E então, antes de nós ficarmos lamentando por causa dos nossos sofrimentos e por causa das nossas dores, antes de pensarmos que Deus é injusto e que Deus se esqueceu de nós e que Deus nos abandonou, e antes de atribuirmos a Deus a causa dos nossos sofrimentos, antes de tudo isso, convém lembrar o que diz lá no versículo 24, diz assim, do Salmo: Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando eles gritam por socorro. Então veja aí, que clara, que evidente que é a presença de Deus na vida daqueles que passam por sofrimentos e dores. Então, quando tu estiveres pensando nos teus sofrimentos e nas tuas dores, pensa também que Deus está contigo. Tenha certeza de que Deus está do teu lado e de que Deus está esperando o teu olhar para Ele. Que você estenda a mão para que Ele te tome pela mão e para que Ele te guie. A humanidade, ela sofre. Nós sofremos. Nós sofremos com as nossas pobrezas. Nós sofremos com a nossa escassez. Nós sofremos com as consequências das nossas escolhas e decisões. Sempre foi assim. Foi assim com Adão e Eva. Adão e Eva conheceram os problemas, dores e morte por uma equivocada escolha deles lá no jardim do Éden. A equivocada escolha de desobedecer a Deus. E de lá para cá, sempre foi, sempre será assim. Cada vez que nós escolhermos diferente da vontade de Deus e nos separarmos de Deus, nós estaremos no caminho de conhecer dores e sofrimentos maiores. Deus veio para este Adão equivocado, para este Adão pecador, como vem para cada um de nós.
E Deus anuncia para Adão a promessa da salvação. E Deus anuncia para nós a nossa própria salvação. Deus vem a nós com essa promessa agora já cumprida. Para Adão ele prometeu que haveria salvação, para nós ele já cumpriu. Cristo já nasceu, já morreu, já ressuscitou, já está pronta a nossa salvação. E aí então é que Paulo diz lá, voltando para Paulo agora, ele diz, nós fomos aceitos por Deus. Alegria, paciência, aprovação e esperança são o resumo da força espiritual que Deus agora oferece para cada um de nós, quando estamos aí nos nossos limites e nas nossas dores. Então a nossa passagem pela Quaresma, que estamos fazendo agora, é uma passagem que traz em si um convite para nós lembrarmos isso, né? De que nós temos fragilidades, de que nós temos impossibilidades, de que nós temos limitações, de que nós temos pobrezas, de que nós temos escassez. Isso é para a gente lembrar. Mas que nós não estamos sozinhos e condenados ao fracasso, porque Deus está conosco e olhando por nós. Deus nos conduz e desperta no meio de todo esse contexto a esperança e oferece para nós de volta a alegria de viver com Ele. Os piores resultados dos pecados da humanidade foram atribuídos a Cristo no seu sofrimento e na sua morte. A humildade levou Cristo a aceitar o plano de Deus. E a morte de Cristo na cruz simboliza uma humilhação muito grande, que nós não conseguiríamos suportar. Por isso Cristo levou sobre si as nossas dores, porque nós não saberíamos como lidar com isto. Na cruz de Cristo, então, Cristo esvaziou o poder do pecado sobre nós. E perdão traz vida e salvação para cada um de nós como presente de Deus. Hoje, nós estamos vivendo sob a graça de Deus e não mais sob a condenação do pecado, apesar de sermos pecadores. Ainda assim, sendo pecadores, Deus nos ama, Deus nos resgata e nos potencializa para levantarmos os nossos olhos, para seguirmos olhando para Ele e mantermos os nossos pés no chão. Romanos, então, capítulo 5, versículo 8, lá Paulo continua dizendo: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando nós ainda vivíamos no pecado. E agora é certo que ficaremos livres, porque Ele morreu por nós. Versículo 9, ficaremos livres do castigo de Deus. Versículo 10, agora somos declarados amigos de Deus. Versículo 11, nos alegramos por causa da nossa salvação em Cristo. Este é o extrato da Quaresma. É isso que Deus está entregando para cada um de nós. Então, a Quaresma nos coloca diante do poder de Deus sobre a morte. A Quaresma também nos coloca diante do amor de Deus pela humanidade. O poder de Deus é aplicado para derrotar o mal, e o amor de Deus é aplicado para resgatar o pecador. Bem mais importante para nós do que o poder de Deus é o amor de Deus. Reconhecemos o seu poder, mas necessitamos do seu amor. E temos esse amor entregue gratuitamente a nós. Temos um Deus poderoso, porém é melhor desfrutar de um Deus amoroso que está diante de nós. Entregamos então todas as nossas tentações, fragilidades, pecados, maldades e impossibilidades, entregamos isso ao poder de Deus. Deixe que Deus cuide com poder sobre isso. E entregamos as nossas tristezas e limitações ao amor de Deus, para que Ele nos acolha no seu abraço amoroso de Pai. Anunciaremos esse amor que vem a nós. Compartilharemos esse amor que chega a cada um de nós. Praticaremos esse amor com o qual estamos envolvidos e refletiremos esse amor de Deus nas nossas atitudes. Agora, levando esse amor para as outras pessoas. Então a Quaresma está aí para nos colocar frente a frente com o cuidado amoroso de Deus, o nosso Pai. Conseguiremos agora acompanhar passo a passo toda a trajetória de Cristo no tempo da Quaresma, todos os sofrimentos, dores e humilhações, e lembraremos, esse era para ser o nosso caminho, mas não será,
porque Cristo o fez por nós. Salmo 22 fala de angústia, a angústia de se sentir abandonado e desamparado. Diz lá no versículo 10: desde o meu nascimento fui entregue aos teus cuidados. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Versículo 14: não tenho mais forças. Versículo 15: minha garganta está seca. Quantas e quantas vezes você e eu nos sentimos assim, nesse quadro de abandono, de dor e de sofrimento, como Cristo passou por lá. Nesses momentos, podemos lembrar que as nossas dores podem ser levadas aos braços deste Cristo amoroso e deixar que Ele amorosamente nos acolha como amigo verdadeiro que Ele é. E logo em seguida, o mesmo Salmo também fala de que Deus não abandona nem esquece aqueles a quem Ele cuida e protege. E você é um desses a quem Deus cuida e protege. Nunca Deus te abandonará, nunca Deus te deixará, nunca você terá que sofrer sozinho, porque Deus é teu Deus, o Deus poderoso, que tem uma promessa, que Ele é fiel e cumpre, para que nós possamos não apenas assistir o cuidado de Deus na vida de Cristo, mas ter a certeza de que esse cuidado chega na vida de cada um de nós. Então, Quaresma é tempo de nós nos fortalecermos na certeza de que somos filhos de um Pai amoroso e que em Jesus nós temos o nosso mais verdadeiro e fiel amigo. Deus abençoe as reflexões de Quaresma na sua vida. Amém. Trials and temptations, things that travel anywhere. We should never be discouraged. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend? And we find a friend so faithful, who will not our sorrow share. But Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Come but with a lot of care. Precious Savior, still a refuge. Take it to the Lord in prayer. to thy friends, Do thy friends despise, forsake me? Take it to the Lord in prayer. in his arms, In his arms he'll take and keep. the wind. Thou wilt find a solace there. While
friends we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry. What a privilege to carry everything to God in prayer. And we find our friends so there. Who will our sorrow share? Will our sorrow share? It is not to take and shield. Now we find our solace there. Ok, chegamos agora com os aniversariantes aí, levando o nosso abraço a todos aqueles que completaram aí mais um ciclo de vida. Vamos lembrando no dia 21 de fevereiro a Casey Brasil Rossi e a Gladys Farr. No dia 22 de fevereiro, a Júlia Laux e a Heloísa Laux Passos. No dia 24 de fevereiro, o Martin Luzardo. No dia 26 de fevereiro, a Marjane Eberhardt. E no dia 27 de fevereiro, é Rejane Tosh Lindol. Para vocês, o nosso abraço carinhoso. Desejo que Deus esteja sempre presente na vida de vocês, abençoando, protegendo, tornando possível a busca dos seus sonhos e a realização de todas as suas expectativas. Que Deus conduza cada um de vocês. Oramos pela saúde de todas as famílias da nossa igreja, pedindo que Deus sempre esteja presente na vida de cada um. Especialmente agora, em que nós temos uma situação gravíssima dentro do nosso estado, né, com a pandemia, necessidade de cuidados redobrados, de consciência cristã, de responsabilidade com a saúde nossa e com a saúde dos outros também. Então, pessoal, muito cuidado. Nada da gente transgredir leis, nada da gente achar que não tem problema nenhum. Vamos levar a sério, né, a oportunidade de vida que Deus está dando para cada um de nós. Vamos nos cuidar, vamos nos proteger, vamos agir com responsabilidade, vamos atender as exigências protocolares aí de segurança que o nosso país precisa, porque ainda está longe a solução desse problema. E que Deus proteja a cada um de nós para que ninguém seja contaminado, para que ninguém seja perdido, né, nesse tempo aí que agora se agrava dessa forma tão violenta. Então, por favor, vamos atender aí aos clamores da humanidade. Precisamos de cuidado humano e quem cuida somos nós. Então, que Deus proteja nós, a cada um de nós, e nos dê consciência, clareza e discernimento da seriedade do momento que nós estamos vivendo. Vamos assumir o nosso papel de filhos de Deus que querem o cuidado de Deus, mas querem cuidar os outros também. Certo? Nós oramos então nesse momento. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de refletir nesse tempo de Quaresma sobre esse ato teu amoroso de nos aceitar, de nos receber, de cuidar de nós e permitir que Cristo leve os problemas maiores do nosso pecado, a nossa culpa e a nossa condenação, e conceda a nós perdão, vida e salvação. Ajuda-nos a desfrutar com responsabilidade desta condição de sermos teus filhos amados e de estarmos sob tua proteção. Especialmente, ó Deus, nesse tempo de pandemia em que tantas coisas se agravam aí no nosso contexto social, urbano, coletivo, escolar, familiar, que sejamos cautelosos, que sejamos responsáveis, que sejamos conscientes e que possamos, assim, assumir o nosso papel de responsabilidade social também. Também, ó Deus, nós te agradecemos pela presença tua na vida dos nossos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida, pedindo que amorosamente tu possas conduzir a cada um deles, permitindo que eles possam experimentar sempre o teu cuidado, o teu amor, a tua paz e a tua proteção. Concede a eles felicidades, alegrias e muitos anos de vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.